Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia helenística e na aula de hoje nós vamos falar sobre os ambientes que são regidos pelo signo de Capricórnio. Essa aula é baseada no tratado helenístico antigo de astrologia e esse tratado foi traduzido para a língua sânscrita, e no sânscrito ele recebeu o nome de Yavana Jataka. Então essa aula é baseada no Yavana Jataka. Jataka significa astrologia, Yavana significa jônico ou iônico. E a expressão jônico ou iônico, na antiguidade, era utilizada para se referir aos gregos. É um dos vários nomes que são utilizados na literatura antiga para se referir aos povos que habitam a Grécia. Então, o Yavana Jataka é, em outras palavras, o tratado grego de astrologia. E o signo de Capricórnio é conhecido na língua grega como sendo Aigokeros. Esse é o nome de Capricórnio em grego, Aigokeros. E o aniversário de Capricórnio começa a partir do dia 17 de janeiro e vai até o dia 15 de fevereiro. E quando eu falo em aniversário, eu estou me referindo especificamente à janela de tempo anualmente em que o Sol ingressa e sai da constelação de Capricórnio. Então é no dia 17 de janeiro que o Sol ingressa na constelação de Capricórnio e é no dia 15 de fevereiro que o Sol se retira da constelação de Capricórnio. Essa data que vocês estão vendo aqui é baseada na astrologia sideral. Então os ambientes que são regidos por Capricórnio, eles só valem para a astrologia sideral. Esse vídeo não é orientado para a astrologia tropical e para o mapa tropical, apenas para o mapa sideral. E essas datas, elas são calculadas de acordo com a Ayanamsha, Centro Galáctico 0 grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que nós utilizamos no nosso canal. Então, para você ter o Sol em Capricórnio, ou como se fala no linguajar comum, para você ser considerado capricorniano ou capricorniana pela astrologia sideral, você necessariamente precisa ter nascido entre o dia 17 de janeiro até o dia 15 de fevereiro. Se você não nasceu nessa data aqui, você não tem o Sol posicionado na constelação de Capricórnio. Você não é capricorniano ou capricorniana pela astrologia sideral. Eu estou enfatizando o Sol porque é o signo mais popular no Ocidente, mas não serve apenas para quem tem um Sol na constelação de Capricórnio, porque na astrologia helenística antiga se utilizam os 7 planetas, que são os 2 luminares e as 5 estrelas vagantes. Na astrologia helenística antiga não se utiliza planetas transpessoais, como Urano, Netuno, Plutão. Não se utiliza transpessoais no mapa helenístico. Assim como não se utiliza asteroides, como Quiron. Não se utiliza nodos da Lua, como Rahu e Ketu. Eles são originários da Índia. Na astrologia helenística se utilizam apenas os 7 planetas. Então os 2 luminares ficam sendo o Sol e a Lua. Então, se você tiver o Sol ou a Lua na constelação de Capricórnio, pelo mapa sideral, você vai sentir esses ambientes ressoarem de maneira muito intensa com a sua vida. E as 5 estrelas vagantes ou errantes são o Marte, o Mercúrio, o Júpiter, a Vênus e o Saturno. Então, se você tiver um desses 5 estrelas vagantes posicionadas na constelação de Capricórnio no mapa sideral, você também vai sentir uma forte ressonância com esses ambientes expressos aqui na lousa. E não somente os 7 planetas, mas também o ascendente é utilizado na astrologia helenística antiga. Então, se você tiver o ascendente na constelação de Capricórnio,
você vai também sentir as influências desses ambientes. Então, para a gente não demorar muito, de acordo com Yavana Jataka, o signo de Capricórnio rege lugares povoados por animais aquáticos. Se você assistir ao meu vídeo sobre os ambientes regidos por peixes, lá eu digo que, segundo o Yavana Jataka, peixes rege rios povoados por peixes. E os peixes são animais aquáticos. Só que no caso de Capricórnio, não são exatamente os peixes. Aqui, esses animais aquáticos referidos no Yavana Jataka são os anfíbios. Como, por exemplo, uma tartaruga. A tartaruga é um animal que é tanto aquático quanto terrestre. Ela pode viver oscilando nos dois ambientes. Ou um sapo, uma rã, uma perereca, ela pode viver tanto dentro da água quanto fora da água. E na astrologia helenística, a simbologia de Capricórnio é uma cabra com um rabo de peixe. Então, é um animal que tem a mistura de dois animais. É um animal quadrúpede, porque a cabra é quadrúpede, e é um animal sem pé, né? Porque os peixes eles não têm patas. E essa cabra é em homenagem à cabra que amamentou os Zeus na época em que ele foi colocado dentro de uma caverna pela sua mãe, a Rhea, na ilha de Creta. Então é muito comum os cabritos da montanha serem vistos na ilha de Creta, inclusive nos dias de hoje. E o motivo pelo qual a mãe de Zeus escondeu o bebê dentro dessa caverna por um bom tempo, até que ele crescesse e ficasse forte, foi por causa do pai de Zeus, o marido de Rhea, que é o Cronos. Então, o Cronos, assim como a Rhea, eles eram titãs. Eles são o que se chama da geração dos titãs, na árvore genealógica grega. E antes da geração de Cronos e Rhea, existia o Urano, que ele é o pai de Cronos. O Urano ele era casado com Gaia. E o Cronos castrou o Urano e jogou seu pênis e os seus testículos no mar Egeu. E das bolhas nasceu Afrodite. Embora a Rhea, que é a esposa de Cronos e também a irmã de Cronos, também é um outro nome para se referir a Afrodite, né? Então a Afrodite ela é considerada a esposa de Cronos. É por isso que o planeta Saturno é o regente do signo de Capricórnio. E o nome do Saturno em grego é Cronos. E o Cronos se exalta no signo de Libra. Então, porque o Cronos ele era casado com Afrodite. Então, um outro nome de Afrodite é Rhea. E quando os dois se casaram, quando Cronos e Rhea se casaram, eles receberam uma profecia oracular dizendo que um dos filhos do casal, no caso Zeus, quando ele nascesse, ele iria destronar o pai, iria matá-lo. Então, para que o Cronos burlasse essa profecia, ele decidiu devorar todos os seus filhos. Então, sempre que a Rhea ficava grávida, no momento em que ela dava luz, o Cronos ia lá e devorava o bebê. Ele fazia sempre isso. Sempre que um bebê nascia, ele fazia isso. Só que quando a Rhea ficou grávida dos Zeus, ela quis fazer diferente. Então ela decidiu pegar uma pedra, enrolar num pano, como se fosse um bebê, e dar para o Cronos. Então ele engoliu a pedra e ela fugiu com o Zeus bebê para essa caverna em Creta. E o Zeus ele ficou lá durante um bom tempo. Ele foi amamentado por essa cabra, né? Então depois que o Zeus cresceu, ele
orquestrou uma revolução contra os titãs, considerando que os Zeus e os seus irmãos, eles vão agora iniciar a geração dos deuses olímpicos. Então, antes de Zeus é o que se chama de titãs. Então, o Zeus destruiu os titãs nessa guerra que ficou conhecida como a Titanomaquia. E ele ficou tão agradecido por a cabra tê-lo amamentado na época que ele era indefeso, que ela imortalizou na constelação de Capricórnio. Então esse é o motivo pelo qual na astrologia helenística antiga o símbolo de Capricórnio é uma cabra, né? Um dos símbolos é a cabra. Só que na visão da astrologia da Índia, o Capricórnio ele vai se chamar de Makara ou Makara. E Makara ou Makara significa aligator ou crocodilo, o que nos leva a um outro ambiente que é regido por Capricórnio segundo Yavana Jataka, que são os rios povoados por aligatores e crocodilos. Mas por que na astrologia helenística antiga o 10º signo ele não recebeu a simbologia de um aligator e de um crocodilo, mas sim de uma cabra com cauda de peixe? E por que na Índia o 10º signo recebeu a simbologia de um aligator e de um crocodilo? É porque a Grécia fica na Europa, e a Europa não tem aligatores e crocodilos. As populações de aligatores e crocodilos, elas estão na maioria concentradas na América do Sul, na África, na Índia, assim como no Paquistão, na Indonésia, no norte da Austrália, mas não existem aligatores e crocodilos. Então, como os gregos eles ficaram a maior parte do tempo concentrados no continente europeu, eles não tinham conhecimento da existência de aligatores e crocodilos, porque eles nunca viram esses tipos de animais. Então, na perspectiva grega, o que a gente entende hoje como sendo um aligator ou um crocodilo é uma cabra com cauda de peixe. Então, para os gregos é um animal misterioso, místico, porque não existiam aligatores e crocodilos na Europa. Mas eles existiam em outros continentes. Então é exatamente isso que o Capricórnio rege. Ele rege ambientes que são povoados por aligatores e crocodilos. Então, eu vou citar o meu exemplo. Eu tenho no meu mapa, o meu ascendente está no signo de Câncer, e eu tenho o signo de Capricórnio ocupando a casa 7. E eu tenho o Saturno posicionado em Capricórnio, dentro da casa 7. E o Saturno é o planeta considerado na astrologia como o concretizador dos ambientes. Então, assim, à medida que vocês vão assistir nessas aulas sobre os ambientes dos signos, é muito importante você estudar sobre os ambientes regidos pelo signo onde o seu Saturno, no teu mapa natal, está, no momento em que você nasceu. Porque os ambientes regidos pelo signo onde o seu Saturno natal se encontra vão manifestar de maneira muito concreta, como é exatamente o que Saturno é. Ele manifesta de maneira muito concreta e sólida aqueles ambientes. Eu moro em Brasília, no Distrito Federal, e aqui em Brasília nós temos o Lago Paranoá. Embora ele seja um lago artificial, mas ele tem toda uma fauna e uma flora nesse lago. E existem aligatores dentro do Lago Paranoá. Eles não são tão grandes como em outros lugares, mas eles são encontráveis dentro do lago. E Brasília fica no Distrito Federal, o Distrito Federal fica no centro-oeste do Brasil, e o centro-oeste do Brasil é onde está situado o Pantanal, que é um dos outros ambientes, segundo Yavana Jataka, que Capricórnio rege. Capricórnio rege pântanos, assim como o Pantanal,
que é justamente onde a gente vai encontrar a maior concentração desses animais aquáticos e de aligatores e crocodilos, é no Pantanal. E o Pantanal não está somente concentrado no Brasil. A maior parte dele está concentrado no Mato Grosso do Sul, mas uma outra parte do Pantanal está na Bolívia e no Paraguai. E não somente assim dentro do Pantanal, mas assim dentro da América do Sul você vai encontrar não crocodilos, mas aligatores. Na América Central também você vai encontrar. Na América do Norte com menos frequência, mas ainda na Flórida, na Geórgia, na Louisiana, no Alabama, no Mississippi, que é considerada o Pantanal dos Estados Unidos. É a região mais assim composta por esses animais, como aligatores. Agora, os crocodilos você vai encontrar muito frequência na África. Né? Os maiores crocodilos estão na África, como por exemplo no Rio Nilo. Então o Rio Nilo, que fica no Egito, no Sudão, ele é considerado um ambiente capricorniano. Eu tenho um exemplo bastante concreto em relação aos crocodilos, porque, como eu falei para vocês, eu tenho o Capricórnio posicionado na minha casa 7 e o Saturno em Capricórnio, ou seja, o meu Saturno ele está domiciliado ganhando força direcional. E o Saturno rege o meu cônjuge. E eu estou num relacionamento com um homem há 9 anos, né? O meu namorado se chama Léo. E o Léo, ele tem um fascínio por aligatores e crocodilos. Acredite se quiser. Ele tem um fascínio por esses tipos de animais, mas de uma maneira muito peculiar, porque o Léo é fã de uma grife francesa que usa como logo um aligator ou um crocodilo, que é a Lacoste. Eu até trouxe umas camisas aqui para mostrar para vocês. Essa aqui são camisas que elas pertenceram ao Léo no passado, quando ele era, vamos dizer assim, mais magro. Ele tem 2 metros de altura, aí ele ganhou muito músculo, ele perdeu algumas camisas. E, como vocês podem ver aqui, o símbolo do aligator ou do crocodilo. Aí, quando ele perdeu essas camisetas, ele as deu para mim. Essa aqui é uma de uma outra cor. Essa daqui é uma Lacoste legítima. Ela tem até aqui a etiqueta, né? O design é feito na França. Tem também essa tom de salmão aqui, também com aligator. Como é que você sabe que é uma Lacoste legítima? Porque as Lacostes, é uma grife que ela usa botões de madrepérola, né? Então para saber se é um botão de madrepérola legítimo, você arrasta o botão no seu dente. Então, quando você arrasta o botão e fica áspero, é porque é botão de madrepérola mesmo. E se deslizar, é porque é botão de plástico. É assim que você sabe diferenciar se é uma Lacoste legítima ou se é uma Lacoste falsificada, né? Então, ele me deu essas roupas, passou para mim. Então, esse é um exemplo bem concreto de aligatores e crocodilos. É como eu estou falando para vocês, a posição do Saturno, ela concretiza esses ambientes. Yavana Jataka diz que Capricórnio também rege lagos, que são esses outros ambientes regidos por que moram esses animais. Aqui em Brasília tem um lago Paranoá, como eu já falei para vocês. Capricórnio também rege florestas, bosques, os pântanos eu já mencionei, e buracos. Agora, os buracos é interessante, porque o Yavana Jataka também comenta que o signo de Escorpião também rege buracos. Só que, no caso de Capricórnio, esses buracos são furos no chão,
ou podem ser crateras, como por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, ele derrama o magma da Terra, a lava, e a lava causa crateras. Então, isso aqui é um tipo de buraco. Um outro tipo de buraco que eu posso pensar, assim, no contexto de uma cidade, é o esgoto. Porque é uma tampa de esgoto, quando você abre, ela tem um buraco que leva para o interior da Terra. E o Capricórnio, ele é um signo regido por Saturno, um dos signos regidos por Saturno, e Saturno rege humilhações, rege tristeza, melancolia, se sentir no chão, se sentir um nada. E o Capricórnio, ele carrega muito dessa energia. Então, assim, metaforicamente, pode significar o buraco que a pessoa é jogada num buraco, literalmente. Ela pode, assim, ter a sua autoconfiança, a sua assim, autovalidação jogada num buraco. Então, assim, quanto mais a pessoa tem planetas posicionados em Capricórnio pelo mapa sideral, mais ela vai ter essa sensação de que ela pode ser jogada num buraco e ficar lá dentro, aprisionada. Então ela pode passar por situações de profunda humilhação, de profunda negatividade e sentir que ela não consegue sair desse buraco. Então ela precisa encontrar maneiras muito criativas para conseguir se reinventar e sair desse abismo. Um outro sentido que buraco pode significar é, por exemplo, assim, quando a pessoa mora num buraco. Como, por exemplo, a favela ou um cortiço, um lugar suburbano. E o Capricórnio, ele rege a classe dos proletariados, que são os Shudras. Embora o signo de Capricórnio em si ele não seja um signo Shudra, ele é, na verdade, um signo do elemento terra, e a terra é associada à classe dos burgueses, que são os Veshas. Mas o signo o planeta Saturno, ele tem essa forte energia da classe proletariada, que é a classe pobre, que é a classe que habita nos subúrbios, em favelas. Então, assim, essas pessoas, elas sofrem mais, assim, marginalidade, violência, e elas podem ter vergonha, assim, de expor a vida delas, de expor a família delas, de expor onde elas moram, de expor a origem delas, por medo, assim, de descobrirem que ela tem uma origem humilde. E existe muita discriminação contra pobre na nossa sociedade, a ponto, assim, de se uma empresa que me contratar descobrir que eu sou uma pessoa pobre ou de origem humilde, será que eles vão ficar suspeitando de que eu tenho ligações com marginais, ou ser uma pessoa de índole duvidosa? Será que eles vão pensar que eu vou roubar alguma coisa da empresa? Então, às vezes, a pessoa de origem humilde, ela pode esconder a origem dela, por medo desse tipo de preconceito. Então, Capricórnio, ele tem muitos sistemas por regir buracos. E eu lembro que quando eu conheci o Léo em 2012, eu tinha 20 anos, muitas das pessoas que eram meus amigos, dentro da família e fora da família, mas mais dentro da família, se mostraram inimigos meus, na verdade. Assim, porque quando entrei no relacionamento com o Léo, eu literalmente saí do armário para todas as pessoas da minha família. E existiam pessoas dentro da minha família que literalmente colocaram o pé para eu tropeçar, que me boicotaram pelo fato de eu estar namorando um homem, pelo fato de eu ser homossexual, de terem me colocado num buraco. Então, assim, foi uma experiência traumática no início, né? Porque quem tem Capricórnio na casa 7 e Saturno na casa 7 tem essas experiências negativas no amor. Então eu e o Léo, a gente teve que sair desse buraco, né?
Eu me expus à minha família muito mais do que ele no início. E eu demorei anos da minha vida para sair desse buraco que me empurraram dentro. Então, esses são temas assim, típicos de pessoas que têm Capricórnio forte no mapa, tá certo? Então, eu acredito que eu mencionei todos os ambientes regidos por Capricórnio, de acordo com o Yavana Jata, que é o tratado antigo da astrologia helenística. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!